Você já imaginou o que faria se descobrisse, de repente, que tem uma filha de 8 anos perdida pelas ruas de uma das maiores cidades do mundo? E se, além disso, essa criança fosse o reflexo exato de um amor do passado que você nunca conseguiu esquecer? Essa é a história de Alejandro Mendoza, um magnata solitário que trocou o calor de uma família por cifras frias e contratos luxuosos, até que uma garotinha frágil com olhos de jade surgiu, mudando tudo para sempre. Prepare-se para uma jornada emocionante de encontros inesperados, segredos guardados a 7 chaves e a chance mais valiosa da vida, uma segunda oportunidade para amar. Mas será que o destino seria generoso ou cruel demais para reparar o tempo perdido? Aos 38 anos, Alejandro Mendoza parecia ter conquistado o mundo. Empresário mexicano, dono de um império imobiliário que erguia torres de vidro pelos céus da cidade do México, ele assinava cheques milionários como quem trocava de gravata. Mas por trás da imagem impecável, o que sobrava era um homem que jantava sozinho, noite após noite, com um coração tão árido quanto o deserto de Sonora. Após exaustivas 14 horas de reuniões e telefonemas, Alejandro sempre ia para o mesmo lugar, o restaurante The Secret Garden, em Polanco. Pedia seu whisky Macallan de 18 anos e cortava o filé sem pressa, tentando engolir junto a pontada incômoda de solidão. Olhava as famílias rindo em torno das mesas, desviava o olhar e sentia uma fisgada dolorosa, um lembrete cruel do que seu dinheiro nunca poderia comprar. Naquela noite de outubro, tudo parecia seguir o roteiro previsível. Alejandro revisava e-mails no celular enquanto mastigava o jantar, quando uma pequena figura surgiu do nada ao seu lado, como um sopro de vento frio. Era uma menina de cerca de 8 anos, com os cabelos castanhos emaranhados e uma blusa rosa manchada, tão deslocada naquele ambiente de taças finas e talheres prateados que parecia um espectro. Os olhinhos dela, enormes, brilhantes, carregando medo e coragem ao mesmo tempo, fixaram-se nele. Sem dizer palavra, a garotinha pegou o guardanapo branco e a caneta Montblanc do empresário com as mãos trêmulas e rabiscou algo rapidamente. Então deixou o guardanapo sobre a mesa e desapareceu entre as mesas luxuosas antes que Alejandro pudesse reagir. Confuso, ele pegou o guardanapo. O que leu ali fez o sangue gelar. Papai, por favor, não me deixe, assim como fez com a mamãe. Eu estou procurando por você. Sofia. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Olhou em volta, mas já era tarde demais. A menina sumira, deixando para trás apenas o bilhete. E um homem que sentiu seu mundo começar a desmoronar. Alejandro levantou-se no impulso, quase derrubando a cadeira, o coração disparado como se estivesse fugindo do próprio peito. Empurrou mesas, murmurou desculpas apressadas e correu para a saída, ainda segurando o guardanapo que parecia arder em suas mãos. Mas ao atravessar a porta, encontrou algo ainda mais inesperado. Uma mulher de meia idade, com um rosto sulcado por rugas profundas e os olhos marejados, aguardava sobre a chuva fina. Senhor Mendoza, sussurrou ela com uma voz rouca, quase suplicante. Precisamos conversar sobre Sofia e sobre Cláudia. O nome bateu nele como um soco. Cláudia. Um passado que ele havia trancado a 7 chaves, certo de que jamais o alcançaria. Sob o véu cinzento daquela garoa, Rosa vasculhou a bolsa gasta com mãos trêmulas e puxou uma fotografia amarelada. Era Alejandro, 9 anos mais jovem, abraçando uma linda jovem grávida. Cláudia usava um vestido branco simples, sorrindo para a câmera, as mãos pousadas no ventre. Ele lembrou daquele dia como se fosse outro homem. Sotimilco, flores coloridas, ela rindo ao sentir o primeiro chute da filha que crescia. Cláudia era minha filha, disse Rosa com a voz quebrada. Ela morreu num acidente há 2 meses. E Sofia não tem mais ninguém neste mundo. As memórias vieram como um tsunami. Cláudia, a estudante de artes de 23 anos, tão viva, tão cheia de tinta nos dedos, que passava tardes pintando e noites fazendo amor em seu minúsculo apartamento. Alejandro sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu não tenho filhos? Cláudia nunca me disse. Ela tentou, mas naquela noite, a noite em que ela te contou, você desapareceu. Fugiu, Alejandro. Sem explicações, sem despedidas. Então Rosa lhe estendeu um envelope manila, encharcado. Dentro, havia documentos e cartas que Cláudia escrevera, mas nunca enviara. Fotografias de Sofia recém-nascida, tão pequena, com o mesmo nariz e os mesmos olhos dele.
Atrás de uma delas, uma caligrafia delicada. Sofia Mendoza Herrera, 12 de março. Tem os olhos do pai. Alejandro sentiu as pernas fraquejarem. Ali, debaixo da chuva, entendeu que havia perdido 8 anos e que agora sua filha estava sozinha, assustada e perdida pelas ruas perigosas da cidade do México. O pavor tomou conta de Alejandro. Sentia-se um homem quebrado, tentando colar em vão os cacos de uma vida que ele mesmo estilhaçara anos atrás. Sem pensar, entrou no carro de Rosa e juntos partiram pelas ruas molhadas o tráfego noturno, engolindo-os num mar de buzinas de faróis ofuscantes. Ela o guiou para um bairro modesto, um contraste gritante com as torres luxuosas de Santa Fé, onde ele morava. Ali, na colônia Doutores, abriu-se diante dele um pequeno apartamento de 2 quartos, com paredes marcadas pelo tempo, mas transbordando de algo que Alejandro não sentia havia muito: amor. Cláudia e Sofia moravam aqui, disse Rosa, a voz embargada, ao destrancar uma porta de metal enferrujada. No interior, paredes cobertas de desenhos infantis, uma menina de mãos dadas com um homem alto vestindo terno, em outro rabisco, 3 figuras sob um sol amarelo radiante. Olhe como ela sempre sonhou com você, apontou Rosa, os olhos brilhando de dor e ternura. Alejandro entrou no quarto de Sofia. Uma cama com colcha de princesa, prateleiras abarrotadas de livros gastos, brinquedos organizados com um cuidado tocante. Sobre o travesseiro um diário rosa, aberto, como se esperasse justamente por ele. Com mãos trêmulas, leu a página. Querido papai, hoje fiz 8 anos. Mamãe fez meu bolo de chocolate. Perguntei se você viria, mas ela disse que você está ocupado salvando o mundo. Eu sei que você existe, porque tenho seus olhos. Vou te encontrar. Eu prometo. O coração de Alejandro parecia implodir. Virou as páginas e encontrou anos de cartas para ele, aniversários, natais, conquistas escolares. Em cada desenho, havia um lugar vazio na mesa. Em cada sorriso, a saudade de um pai que Sofia nem sabia ao certo se era real. Então, o celular vibrou. Era Raul, o detetive que Alejandro contratara horas antes, num ato desesperado. Senhor Mendoza, encontramos sua filha, no hospital universitário, mas o estado dela é muito grave. Alejandro não ouviu mais nada. Saiu correndo pela porta, o coração batendo em descompasso, temendo chegar tarde demais para o maior encontro da vida. Os corredores do hospital universitário tinham um cheiro de desinfetante e de medo. Alejandro subia as escadas quase tropeçando, empurrando macas e murmurando desculpas sem nem perceber. No quarto 302, o coração parou. Sofia jazia numa cama branca, tão pequena, tão frágil, cercada de máquinas que pulsavam a cada batida do seu pequeno coração. A pele dela era pálida como papel, os lábios azulados. O peito subia e descia de forma tão tênue que parecia desistir a cada inspiração. A doutora Martínez, segurando um prontuário, explicou num sussurro. Desnutrição severa, hipotermia e desidratação extremas. Dormiu em caixas de papelão e comeu do lixo por dias. É um milagre que ainda esteja viva. Alejandro se aproximou com passos incertos, as pernas ameaçando dobrar. Quando segurou a mãozinha fria de Sofia, sentiu o peso de 8 anos de ausência esmagá-lo. Os longos cílios dela estremeceram. Então os olhos abriram devagar, revelando aquele verde idêntico ao dele. Papai, você é real ou eu estou sonhando de novo? As lágrimas que Alejandro havia segurado por uma vida romperam as represas. Ele apertou a mão dela contra o peito e disse, entre soluços: Sim, meu amor, eu sou real, sou seu pai e nunca mais vou deixar você sozinha. Sofia tentou sorrir, mas o esforço foi demais. Eu sabia. Mamãe dizia que você era um super-herói. Só muito ocupado. Então os olhos dela se fecharam e as máquinas começaram a apitar freneticamente. Código azul em pediatria. Uma enfermeira gritou, enquanto uma equipe médica invadia o quarto, empurrando Alejandro para fora. Ele ficou do lado de fora do vidro, mãos espalmadas, assistindo impotente à luta desesperada para salvar a vida da filha que ele acabara de encontrar. Foram 8 horas intermináveis. Alejandro vagou pelos corredores do hospital como um leão enjaulado, enquanto Rosa se ajoelhava na pequena capela, dedos correndo pelo terço, murmurando preces quebradas.
Ali, naquela espera torturante, nenhum contrato bilionário, nenhum arranha-céu, nenhuma ação em bolsa poderia salvá-lo. A vida da filha estava pendurada por um fio, e ele nada podia fazer. O cirurgião saiu do centro cirúrgico às 3h17 da manhã. A máscara úmida de suor, os olhos vermelhos de exaustão, mas brilhando com algo raro, esperança. A cirurgia foi um sucesso completo, disse, e um sorriso cansado se abriu em seu rosto. Sofia não só vai viver, como poderá ter uma vida absolutamente normal. Alejandro desabou numa cadeira de plástico, chorando alto, mãos no rosto. Rosa gritou um "Graças, Deus mío", antes de abraçar qualquer enfermeira que encontrasse pela frente. Mas o médico ainda trazia algo apertado entre os dedos. Encontramos isto no bolsinho do pijama dela durante a cirurgia. Acho que o senhor deveria ver. Era um papel amassado, manchado de sangue e lágrimas, escrito com a caligrafia trêmula de uma criança. Querido papai, se você está lendo isso, é porque finalmente me achou. Mamãe disse que você é bom, só tem medo de machucar quem ama. Eu também tinha medo, mas agora não, porque agora eu tenho meu papai. E papais nunca deixam nada de ruim acontecer com suas filhas. Quando finalmente foi autorizado a vê-la, horas depois, Sofia estava pálida, mas viva. Abriu os olhos devagar e sorriu fraco. Pai, não foi um sonho, né? Você existe mesmo. Sim, minha princesa, respondeu Alejandro, encostando o rosto no dela, respirando o cheiro de shampoo barato de hospital, como se fosse o perfume mais caro do mundo. Isso é real, e daqui para frente vamos construir nossa história, dia por dia. Sofia fechou os olhos, exausta, mas um sorriso doce se formou em seus lábios rachados. Podemos começar amanhã, porque hoje eu só quero dormir, mas tô tão feliz. Uma semana depois, Sofia despertava todas as manhãs num quarto iluminado pelo sol, pintado com cores suaves, cheio de brinquedos e livros novos. Alejandro havia comprado uma mansão nas Quelinas, mas não era o luxo que importava, e sim o calor de finalmente ser um lar. No jardim, mandou erguer um balanço sobre uma enorme jacarandá e construiu uma pequena casa na árvore, pintada de rosa e amarelo, igual aos rabiscos que encontrara no quarto antigo da filha. Sofia corria pela grama verde, agora forte, corada, com as bochechas infladas de saúde, gargalhando ao lado do capitão e da princesa, 2 Golden Retrievers que Alejandro escolhera para ela. Pai, olha o que eu plantei hoje, exclamou animada, apontando orgulhosa para uma pequena roseira branca. Por que uma rosa branca, meu amor? Perguntou Alejandro, ajoelhando-se, seus ternos cinza substituídos por jeans e camisetas gastas. É para mamãe, assim ela pode ver lá do céu que a gente está bem, e quando as flores abrirem, vão ser tão bonitas quanto ela. Alejandro engoliu seco, sentindo o nó na garganta apertar. Eu acho que ela sempre esteve nos olhando, princesa, e deve estar tão, mas tão orgulhosa da menina incrível que você é. Mas o destino guardava mais surpresas. Num fim de tarde, enquanto Sofia desenhava no jardim, uma mulher apareceu no portão. Os olhos estavam inchados de tanto chorar e nas mãos ela carregava uma velha caixa de papelão. Era Patrícia, a melhor amiga de Cláudia desde a faculdade. Há algo que Rosa não contou, disse Patrícia sentando-se na sala agora repleta de brinquedos espalhados. Cláudia me fez prometer que nunca diria, mas acho que você tem o direito de saber. Ela tirou uma carta selada, escrita com a caligrafia elegante que Alejandro conhecia tão bem. Se algo acontecer comigo e ele aparecer, entregue a ele. As mãos de Alejandro tremiam enquanto rasgavam o envelope. Meu querido Alejandro, eu sei por que você fugiu aquela noite. Você cresceu vendo como seu pai destruiu a sua mãe e jurou nunca repetir a história. Eu não te culpo, mas tomei uma decisão terrível. Achei que você seria mais feliz sem nós. Eu estava tão errada. Perdoe-me por roubar de Sofia a chance de ter um pai e de você a chance de conhecê-la. Ame-a com tudo o que não pôde nos dar antes. Dentro da caixa havia dezenas de cartas, uma para cada aniversário, cada Natal, cada primeiro dia de escola. Alejandro as leu, uma a uma, lágrimas caindo como chuva silenciosa. Em uma delas, Cláudia escrevia: Hoje Sofia perdeu o primeiro dentinho. Disse que o Raton Pérez
É o seu avô no céu. Foi mais fácil do que explicar porque seu pai não está aqui. O peso do arrependimento quase o esmagou, mas no fundo sabia que ainda tinha tempo para dar a Sofia o futuro que Cláudia sonhou em silêncio. 6 meses depois, aquela mansão fria nas Quelinas não lembrava em nada o palácio solitário de um milionário. Agora era um lar vivo, pulsante, transbordando de risos, cor, brinquedos espalhados e o perfume suave das flores que Sofia e Alejandro plantaram juntos. O jardim que antes era só um capricho paisagístico se tornou o retrato exato dos desenhos de Sofia, repleto de roseiras brancas, balanços e até uma casinha na árvore pintada de rosa e amarelo. Ali, Alejandro passava as tardes lendo histórias para Sofia enquanto ela se aninhava ao lado do capitão e da princesa, os cachorros que corriam atrás de borboletas. "Pai, olha o que eu plantei hoje!" gritou animada, apontando para uma nova roseira ao lado da fonte. "E por que essa, meu princesa?" "Para mamãe, assim ela vê do seu que a gente está feliz, e quando florescer vai ser tão bonita quanto ela." Alejandro sentiu o peito apertar e abraçou Sofia bem a forte. "Eu acho que ela sempre esteve vendo sim, viu? E tá lá em cima dizendo pra gente, vocês são a minha maior obra de arte." Naquela noite, durante o jantar, porque Sofia nunca mais jantaria sozinha, ela olhou para o pai com um brilho travesso nos olhos. "Você acha que a mamãe sabia que ia me encontrar? Que planejou tudo pra gente ser uma família?" Alejandro respirou fundo, pensou no guardanapo do restaurante, nas cartas escondidas, nas coincidências impossíveis que os reuniram. "Acho que sim, meu amor. Acho que ela moveu o céu, a terra e todas as estrelas só pra gente se encontrar." Sofia sorriu com aquele sorriso que herdara de Cláudia. "Então a gente não tá mais sozinho, né, pai? Agora somos uma família de verdade." "A família mais real e mais linda do mundo", sussurrou Alejandro, beijando a testa dela. E quando olhou pela janela, julgou ver entre as flores lilazes do jacarandá uma silhueta suave de uma mulher de vestido branco. Ela sorria com ternura, antes de desaparecer no ar como o perfume das rosas ao entardecer. Algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Elas começam de novo, provando que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de casa, não importa o quanto tempo demore. E você, acredita em segundas chances? Acredita que o amor, mesmo depois de tanto tempo e tantos erros, pode florescer de novo, mais forte, mais bonito, mais triverdadeiro? Deixe nos comentários o que essa história despertou no seu coração. Será que você também tem alguém que deveria procurar, pedir perdão ou abraçar antes que o tempo passe? Ou conhece alguém que precisa ouvir sobre o poder do amor incondicional e sobre como nunca é tarde para ser a pessoa que nossos entes queridos precisam? Então, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like para que mais pessoas sintam essa mensagem e se lembre de que milagres não são apenas coisas que acontecem. São coisas que a gente faz acontecer quando decide amar sem medidas. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que tocam a alma e nos lembram do que realmente importa. Porque no fim das contas, o que a gente planta aqui no coração das pessoas que amamos é o que fica para sempre.